Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Uma saudação especial aí à população da nossa cidade de Jacareí. O nome dos meus amigos, o Eudes que faz um trabalho, um serviço dentro do Mercadão ali, o Chaveiro, e também o Cuca que tem um comércio ali do lado do Mercadão, na rua Amin Esper. Bom, confesso que estava com saudade de estar aqui, utilizando esse espaço, que é um momento para a gente muito interessante. Tanta coisa acontecendo aí na nossa cidade, no nosso país, e aí a gente talvez não tenha esse canal direto com a população. Bom, começando, para a gente ter uma noção de que vai ser esse ano, né? Aí o namoro parece que está acabando, se já não acabou, né? Parece que o governo agora tem que tomar pé de que acabou aquele período de calmaria, que as pessoas agora se dão conta de que o governo precisa trabalhar e parar de olhar para trás e começar a cumprir aquilo que foi prometido durante a campanha. Promessas são promessas, né? Por exemplo, o pessoal tem reclamado muito do mato e a desculpa é que o mato cresce muito nessa época. Mas todo mundo sabe que o mato cresce nessa época de chuva. Isso não é novidade para ninguém. Desde que eu me conheço por gente, eu sei que nessa época o mato cresce, né? Agora, em compensação, no meio do ano tem a estiagem, onde o mato também não cresce tanto. Então, o que precisa é ter planejamento. Isso é um assunto que não dá mais para ficar a gente arrumando desculpa. Tem que se reforçar, como bem colocou o vereador Valmir aqui. Tem que reforçar as equipes nessa época. É uma questão de gestão, de administração, né? Nós temos uma empresa que presta esse serviço e a gente precisa trabalhar junto com ela, de maneira que a gente tenha mais equipes nessa época, onde o mato, logicamente, toma conta da cidade. E aí a gente sabe que o cartão de visita da nossa cidade são as entradas, né? E aí a gente precisa cuidar das entradas e cuidar dos bairros, porque os bairros também acabam ficando esquecidos nessa época. E eu digo, um bom político é aquele que vai para a rua. O Valmir fala muito bem isso. E eu tenho andado, como todos aqui, eu acredito que sim. E olha, tem lugar aí que dá medo. Tem lugar aí que até os bichos têm medo de entrar de tanto mato que tem. A outra coisa é o uniforme escolar. E vamos assistir aí os próximos capítulos dessa novela, que vai longe, parece aquelas novelas que não terminam. E eu vou voltar a falar disso na próxima sessão, mostrando um vídeo que eu gravei aqui na tribuna, cantando essa bola, que isso ia acontecer. E a outra novela é a novela das piscinas, que nós esperamos aí, com a entrada do verão, que se acelere esse processo aí, porque o povo já não aguenta mais. Tem muita gente aí que se acostumou com essas piscinas, passaram um ano aí, de certa forma, até tolerantes, mas eu acho que agora a gente tem que exigir que essas piscinas voltem a funcionar, que foi um grande trunfo da gestão passada, né? Oferecer esse tipo de atividade para a população que às vezes não tem condição de pagar um clube. E a gente começa o ano também dando uma notícia triste, reclamação aí da falta de remédios básicos, né? Que são remédios como simvastatina, AS, amoxicilina, e outros remédios que a população usa, né? São aqueles remédios de uso contínuo. Esperamos aí que a secretaria aí resolva essa questão, porque esses remédios nós sabemos que faz grande diferença na vida das pessoas que dependem desse remédio. Alguns são até relativamente baratos, mas tem outros que já têm um custo razoavelmente elevado. Mas a Secretaria de Mobilidade Urbana consegue melhorar alguns índices, né? Como, por exemplo, o aumento das multas na cidade. Informação de que, em média, 227 multas por dia. Gente, não é pouca coisa. Antes criticava o governo passado que era uma fábrica de multas. O que é agora? É um condomínio de multas, né? de empresas que não é possível uma cidade multar tanto assim. E não adianta falar que diminuiu os índices de acidente, porque a relação que tinha dos acidentes era a relação aos caminhões. E, aliás, eu quero fazer aqui também um comentário, que aqui na Avenida Nicola Capucci virou um verdadeiro estacionamento de caminhões e ônibus. Então, se não pode transitar caminhões pelo centro da cidade, que a mobilidade urbana também faça uma vistoria ali, que tem muita reclamação dos moradores ali. Praticamente, dos dois lados, uma pista de rolagem está tomada por estacionamento para caminhões e ônibus. Isso é um problema que tem que ser resolvido rapidamente. Isso é só uma prévia. Queria aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Aías Santana, né, o Aías Cavalo, que é presidente do Partido dos Trabalhadores. O PT esse ano completa 38 anos de existência. Então, quero mandar um grande abraço aí por toda essa galera aí que defende esse partido. E como eu sempre digo,
As pessoas condenam o PT, se esquecendo que no PT tem tanta gente boa como os outros partidos. Como os outros partidos têm tanta gente ruim, como também nós observamos que nós temos. Temos que ter humildade e reconhecer isso. Mas não dá para se condenar um único partido achando que ele é responsável por tudo. E por falar nisso, o próximo assunto tem tudo a ver. Em 1945, um escritor inglês, George Orwell, ele escreveu um livro baseado no que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. É uma fábula. Ele faz uma comparação de um movimento que houve numa fazenda, numa granja, onde os bichos reclamavam que eram muitos, como se diz, os donos da fazenda abusavam muito dos animais que tinham lá. E os animais, eles se rebelaram, eles se juntaram lá e expulsaram os donos da fazenda. E começaram eles a tocar essa fazenda. Só que para tocar essa fazenda, eles precisaram nomear o quê? Precisaram nomear uma comissão. Escolheram lá, aí ficaram os porcos, uns outros bichos mais espertos lá, e começaram a fazer os bichos trabalhar, para poder tocar a fazenda. Pior que isso, é que eles começaram a exigir desses outros animais que trabalhassem muito mais do que trabalhavam no tempo dos antigos donos. E eles se transformaram em verdadeiros patrões e se tornaram piores do que aqueles donos da fazenda. Então, se a gente trazer isso para o Brasil de hoje, dá para fazer aí até um paralelo. O que aconteceu? O povo revoltado com a quantidade de corrupção, incendiados aí pela Globo, pelo Estadão, esses jornais aí que tem um partido por trás deles, foram para as ruas pedir moralidade nesse país. O que aconteceu? Retiraram uma presidente. Se ela era boa ou ruim, aí é uma outra história. Mas que ela era honesta, eu tenho certeza que sim. E colocaram lá uma quadrilha hoje para tomar conta do nosso país. Pior que isso, transformaram em heróis os grandes justiceiros desse país. E esses justiceiros, a eles deram todo o poder para julgar do jeito que bem entendesse. Se eu não gosto, vai para a cadeia. Se eu gosto, eu arrumo uma desculpa. E aqui eu posso citar exemplos aqui. O que aconteceu no caso aí do próprio Temer e do Aécio Neves, com aquelas provas lá de gravação, e aí o Supremo Tribunal, o que ele fez? Foi lá e mudou a regra. Não pode prender o Aécio, Quem tem que tomar conta disso aí é o Senado. Agora, para outros, o julgamento é outro. Como foi, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde os caras lá, que são bandidos também, não tiveram a mesma prerrogativa. Qual a diferença de um de outro? Lula não pôde assumir enquanto ministro da Dilma. Moreira Franco pôde. E agora tem aí uma menina aí que também, a filha do Jefferson lá, que está sendo punida. Se a gente for olhar pela lei, ainda que eu não goste dela, acho também que ela é uma picareta, mas perante a lei ela poderia sim tomar posse. Então, para a gente ver que tipo de justiça que nós temos nesse país. Mas só que eles agora também estão começando, Rodrigo, a pagar o pato, Porque a gente tem observado que agora que o sistema já atingiu praticamente seu objetivo, que era depor a presidente, prender o Lula, e prender algumas pessoas que estavam em torno do Lula, não precisam mais dos justiceiros. E agora começam a desmascarar os promotores, os juízes, Tudo isso que está aparecendo aí, do auxílio moradia, desses penduricalhos que eles têm, Para você ver, o senhor Dallagnol, o mestre da moralidade, ele recebe ajuda para manter o filho dele na creche. Um cara que ganha 30 mil reais precisa de dinheiro para manter um filho na creche, precisa de dinheiro para comprar livro, precisa de dinheiro, que é o auxílio aluguel, sendo que ele tem casa lá em Brasília. Então, minha gente, esses são os justiceiros que a mídia elegeu como os grandes homens, Moro ganhou até um prêmio agora dos Estados Unidos, tem que ganhar lá mesmo, porque foi ele que ajudou a criar o desmonte que existe hoje no Brasil, na Petrobras e nas empresas, porque o que tem de gente desempregada hoje aí, é graças a esse camarada, que se intitulou aí o grande moralista da nossa cidade, que também tem casa lá em Curitiba e recebe auxílio aluguel. E tem a cara de pau de chegar e dizer o seguinte, que o auxílio aluguel é justo, porque o salário dele está defasado. 30 mil reais por mês, o salário dele está defasado. Então, minha gente, esses são os moralistas que a população elegeu como os grandes heróis nossos. E tudo que está acontecendo é quase igual à história do livro. Tiraram gente boa, achando que estavam prejudicando o país, colocaram gente pior. E agora a gente vai ver o resultado disso esse ano, porque é só o começo do que está acontecendo. Porque o que está querendo se estabelecer nesse país é a volta daqueles
que perderam de forma legal, democrática, o espaço que tinham. Eu usei aqui uma vez até uma metáfora, dizendo que é o seguinte: Lula ganhou a primeira vez, ganhou a segunda, a Dilma veio e ganhou a terceira vez. Quando eles achavam que ia ganhar, a Dilma foi lá e ganhou de novo. Fizeram igual se faz aí em alguns campeonatos. Chama a juizada, Chama a juizada, combina uma regra do jogo e diz o seguinte: vai expulsando o jogador deles até a gente conseguir virar o jogo. É o que aconteceu no país. Muito simples de se entender. Então, eu não consigo vir aqui me expor, falar um pouco das coisas sem retratar esse cenário. Porque eu sempre digo, o que acontece lá, reflete aqui. E aí a gente está vendo agora o movimento, retirando-se direitos da população, já mexeram na lei trabalhista, agora estão querendo empurrar aí uma reforma previdenciária, e aí vem os moralistas dizendo que isso é para ajudar os pobres. Só para inglês ver mesmo, Quem acha que essa reforma aí vai trazer benefício? E aí você vê a mídia e o próprio sistema, só ouve um lado, só ouve os governistas dizendo que tem que fazer a reforma, inclusive chegando a ameaçar a população que se essa reforma não for implantada, vai faltar dinheiro para pagar as aposentadorias. Pode ver que vocês não vê um deputado, um senador de oposição tendo voz na Globo, na Bandeirante, para fazer o contraponto. Só se vê os governistas falando. Então, minha gente, vamos largar a mão de ser bobos, não vamos ser aqueles bichos que foram enganados por outros bichos naquela fazenda, achando que a vida deles ia melhorar e só piorou. E para não dizer que nessa história tem uma tragédia, o cavalo que ajudou lá a depor lá os donos, foi o cara mais sacrificado, foi o bicho mais sacrificado, chegou a morrer de tanto trabalhar, porque ele era o animal mais forte da fazenda. Então, fiquem atentos aí, trabalhadores, porque é nas costas de vocês que esse peso vai cair, tá certo? Uma boa quarta-feira a todos, semana que vem, um bom carnaval para todos. Na quinta-feira, a gente está aqui para começar o trabalho na nossa cidade, tá bom? Grande abraço a todos.